Tem mais uma dúvida aqui, vamos lá, do Marcelo, da Webnet Brasil Sat, tá? Ahn, Ele perguntou assim: olha, eu gostaria de saber se vocês não vão mais lançar firmwares Flashbox, né, para novos roteadores. Porque, né, de um tempo para cá, desde que vocês começaram a trabalhar com TR-069, vocês esqueceram de lançar novos modelos, né? Então, faz tempo que não tem nenhum modelo novo para a gente usar o firmware Flashbox. Por exemplo, o que ele citou aqui, o roteador Greatec, né, o GWR 1200AC, ele há pouco tempo lançaram uma nova versão do hardware, né? E a gente ainda não disponibilizou firmware, né? Só para o TR-069, né? Essa dúvida, gente, do Marcelo, eu gostaria de começar a responder, depois o Gaspari pode complementar, o Turler, né? Do porquê que a gente não lançou, principalmente esse ano, né, novos modelos. É, eu quero explicar, só frisar um pouquinho o contexto, tá, que a gente está passando. Vamos lá, desde o período pandêmico, né, e isso ainda perdura, né, tem a questão aí que já está até bem famosa, né, da escassez de componentes, né, eletrônicos, de componentes para ajudar a fabricação dos chips e tudo mais, né. Isso tem impactado vários segmentos da indústria, né, inclusive a de fabricação de equipamentos de telecom, tá? O que a gente percebeu é que de lá para cá, vários fabricantes, vários modelos de equipamentos começaram a vir com hardwares alterados, tá? E a gente imagina, tá? Isso não é uma, eu não estou afirmando isso aqui que esse é o caso, tá? Mas a gente imagina que essa escassez possa ter ajudado esses hardwares desses equipamentos começarem a ter alterações, né, no que estava ali dentro, né? Então, por exemplo, você pega um modelo A de um fabricante B que tem um determinado chipset, um determinado fabricante de memória, uma determinada configuração, tá? Isso começou a ser alterado. A gente viu, desde que começou o período de pandemia, isso começou a sofrer uma alteração mais rápida do que a gente costumava ver, tá? E o outro ponto que a gente também, que eu queria trazer aqui nessa razão do porquê isso tem começado a mudar, é a aceleração da questão do Wi-Fi 6, né? Desde que o Wi-Fi 6 começou a entrar mais em uso aqui, né? Começou a vir mais para o Brasil, né? Os países aqui na região, isso impacta bastante no desenho dos componentes, né? Dos chipsets que têm aparecido nos roteadores, principalmente, que a gente dá suporte ao firma, tá? E por que que eu falei tudo isso? Porque essa mudança toda, né, quando a gente faz o firma personalizado, quando muitos componentes novos entram para serem compatibilizados pela nossa equipe, isso tem um atraso maior, um retardo maior, né? O Gaspari, em breve, Gaspari, você fala, dá um detalhe um pouquinho melhor, mas toda essa mudança impacta num tempo maior da nossa equipe aqui poder montar uma firma para um modelo novo, para um hardware completamente novo, né? E aí essa questão do Wi-Fi 6 ainda, né, está sendo potencializado aqui no Brasil, questão da mudança dos componentes tem sido mais frequente, com essa questão da escassez. Isso trouxe um certo reposicionamento da equipe por enquanto, porque o trabalho que a gente escolhe para fazer num modelo, né, num hardware completamente novo, é um tempo razoavelmente demorado, tá? É um trabalho de meses aí. Então, se isso muda toda hora, isso meio que destrói o trabalho que a gente vem fazendo para liberar um modelo novo, né, num hardware completamente novo. Claro que, assim, modelos novos com hardware reaproveitado, né, ou com poucas mudanças, isso a gente consegue trazer, mas não é o que tem acontecido, tá? Tem aparecido realmente hardwares completamente novos, e por isso da gente ter freado um pouquinho a inserção de novos modelos e reorganizado aqui para trazer funcionalidades em outros componentes da ferramenta, até no firma, né, que apareceram já alguns, vão aparecer mais agora nesse segundo semestre. Mas, assim, não é uma... respondendo a pergunta, não, a gente não vai parar de trazer modelo novo. A gente teve que segurar um pouquinho, principalmente esse ano, por questão de toda essa mudança. E aí, Gaspar, fala um pouquinho desse processo, do porquê que é tão trabalhoso, e a gente teve que segurar um pouquinho. E depois, Túlio, se quiser complementar aí do TR-069, né,
digamos assim, da alternativa que a gente tem investido esse ano para complementar essa lacuna, né? Vamos falar, Gaspar. Bom, que nem o Guilherme falou, realmente o processo para a gente conseguir homologar um novo roteador, ele é um processo demorado, né? Por que isso? O roteador, eu estou falando na linha do firmware, porque como a gente substitui todo o firmware, a primeira coisa que a gente tem que ver é se a gente tem a capacidade de conseguir colocar todos os recursos que o roteador vem de fábrica dentro do nosso firmware personalizado, né? Então, a gente vai ter que analisar cada um dos chipsets. Diferente do que se pensa, cada chipzinho que a gente tem ali dentro, ele vai ter um recurso específico que vai precisar ter, digamos, um software específico, um driver específico para poder rodar, né? Muitas vezes o próprio kernel do Linux que a gente utiliza como base no nosso sistema principal, o próprio kernel do Linux não está adaptado para utilizar o chipset principal, a CPU, né? Mas muitas vezes o grande problema que a gente tem é nos chips de Wi-Fi, nos chips de acesso gigabit à rede, nos chips de acesso à própria fibra, né, para a gente conseguir fazer a homologação, quando a gente teve a grande migração de Ethernet para o processo de fibra, né, são muitos fabricantes diferentes que fazem esse chip especificamente para fazer essa comunicação da fibra. Então, a gente teria que trazer muitos drivers novos, né, o Wi-Fi 6, que nem o Guilherme falou, é um driver completamente diferente, é um software completamente diferente do que a gente já vinha trabalhando, né? Então, a gente precisava de tempo para fazer essa homologação. E é evidente que a gente não pode deixar, né, os clientes esperando esse tempo todo até a gente trazer os novos roteadores para o mercado, né? Então, que nem o Guilherme falou muito bem, a gente teve um reposicionamento de vamos acelerar o processo, o TR-69 permite que a gente acelere o processo para poder trazer esses roteadores no mercado. E, enquanto isso, a gente está trabalhando para conseguir, né, fazer a melhor compatibilização possível, evidente, conversando também com os fabricantes, né, de modo que a gente consiga se posicionar da melhor maneira possível, de modo que a gente tenha, inclusive, um tempo longo, porque a gente não pode demorar 6 meses, por exemplo, para fazer uma homologação de um driver, e o fabricante, de uma hora para outra, troca esse driver, e aí a gente fica na mão, no caso, tendo que homologar tudo do zero de novo, porque é um chip novo, né? Entrou no mercado um chip completamente novo. Mas a gente está se atualizando em cima desse processo, a gente só está se reposicionando em cima disso. Acho que para complementar, né, a gente tem o lado TR-69 da história. Por que a homologação por TR-69 é tão mais tranquila? Porque a gente não tem que se preocupar com driver Wi-Fi, não tem que se preocupar com driver de gigabit, placa gigabit, nada disso. Tudo que tem que ter é um cliente TR-69 implementado conforme a especificação do protocolo. Tendo isso, a gente consegue trazer, né, vai o quê? Uns 95, 99% de todas as funcionalidades que a gente tem no firmware para os equipamentos que têm suporte a TR-69. Então, assim, desde a gerência básica do Wi-Fi até um teste de velocidade, eu consigo fazer por TR-69. Então, faz esse sentido a gente também investir tanto tempo para trazer um equipamento que, bem ou mal, assim, nunca vai estar obsoleto, mas que vai ter uma nova geração dele aí sendo cada vez mais sendo lançada cada vez mais rápida, né? E pelo fato do TR-69 ser um padrão, né, ter um protocolo a ser seguido, a gente consegue encaixar ali em moldes no Flashman, né, na nossa solução, que eu consigo dizer, esse modelo aqui tem essa particularidade aqui desse fabricante, então eu vou executar essa função aqui de um jeito um pouco diferente. Mas, isso, assim, é muito mais fácil de alterar isso do que alterar um driver Wi-Fi para ser compatível com a nossa solução.